Rodrigo Neves, pré-candidato do PDT ao governo do estado do Rio e ex-prefeito de Niterói, foi o convidado desta semana no programa Despolarizando, um bate-papo semanal, ao vivo nas redes, conduzido por Roberto Viana, presidente nacional do Movimento Cultural Darcy Ribeiro, e por Brizola Neto, coordenador de Trabalho e Renda de Niterói. O convidado participou remotamente de Coimbra, em Portugal, onde está cursando o doutorado. Na pauta, a crise do Estado e as soluções apontadas pelo programa O Rio que Queremos, defendido por Rodrigo. Rodrigo, geralmente a gente tem um foco na pauta nacional, mas eu quero aproveitar a tua presença para a gente conversar um pouco sobre o nosso querido estado do Rio de Janeiro. Esse estado que, como dizia o meu avô Leonel Brizola, foi sempre uma espécie de tambor de ressonância nacional. O Rio de Janeiro tem saída, Rodrigo. Quais são as razões que levaram o Rio de Janeiro a entrar nessa crise? Quais são os caminhos que nós temos para sair dela? O Rio de Janeiro vive, sem dúvida, a pior e mais grave crise do Estado desde a fusão, né? Desde a década de 70. E eu diria para vocês que estão nos assistindo que essa crise é uma crise que coloca em risco a própria existência do Estado do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro está se desmanchando e o Rio não pode errar no debate e na decisão do ano que vem, da eleição do ano que vem. Nós perdemos 700 mil empregos com carteira assinada nos últimos 4 anos. O Rio de Janeiro tem um índice de desemprego acima da média do Brasil, o Brasil com 14%, o Rio de Janeiro com quase 20% de desempregados. Você tem mais de 50% da força de trabalho do Rio ou desempregada ou na informalidade, os trabalhadores precários, aqueles que estão sofrendo, com a uberização da economia, muitos daqueles que levam a comida nas costas, nos aplicativos, sem ter o direito de comer 3 vezes ao dia. Esse pacto, esse regime de recuperação fiscal, ele garroteia o investimento, ele compromete a autonomia federativa e, inclusive, a independência entre os poderes. Então, o programa de recuperação fiscal promoveu esse alívio momentâneo, mas ele precisa ser repactuado. Essa concessão, ela garantiu ao Estado recursos, e esses recursos, do meu ponto de vista, deveriam estar sendo pensados em investimentos para o desenvolvimento do Estado, para a infraestrutura do Estado, né? Por exemplo, na área da indústria naval, você tem um projeto há 40 anos esperado, que é um projeto de uma dragagem no canal de acesso da Baía de Guanabara para viabilizar a atividade portuária, logística e naval do Rio de Janeiro. Aqui foi onde nasceu a indústria naval, ainda no século XIX, ainda com o Barão de Mauá. Infelizmente, se você passar hoje pela Ponte Rio-Niterói, pela Avenida do Contorno, aqueles estaleiros estão todos praticamente fechados, né? E aí, quando vem a crise da desindustrialização, a crise dos juros americanos na década de 80, a Baixada se desmantela e hoje a gente tem uma região sem saneamento, sem creche, sem saúde pública de qualidade. As pessoas não têm CEP na Baixada Fluminense. De São Gonçalo, nos últimos 30, 40 anos, sofreu também profundamente, porque o Rio de Janeiro, nos últimos 30, 40 anos, perdeu 35% da sua presença no PIB do Brasil, e o Rio de Janeiro saiu da 2ª para a 7ª posição em empregos na indústria de transformação. O Rio de Janeiro é o maior desafio de governança e de gestão pública do Brasil. O Rio de Janeiro tem 200 mil servidores ativos, um orçamento de 70 bilhões, com déficit projetado de 20 bilhões de reais por ano. É uma encrenca do tamanho do mundo, que o projeto do PDT e do trabalhismo, com as nossas forças aliadas, é aquilo que representa a possibilidade de reconstrução do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma tradição extraordinária no Rio de Janeiro, a tradição
de Darcy e especialmente a tradição de Leonel Brizola. Aqui foi pensado e foi concebido o melhor projeto educacional da história desse país, que são os CIEPs, ter um compromisso de vida de resgatar os CIEPs do Rio de Janeiro e construir o projeto da educação em tempo integral no estado do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que o Rio de Janeiro tem solução, porque quando a gente reverter o processo de esvaziamento econômico e fizer o que tem que ser feito na área da educação, o Rio de Janeiro tem e terá o presente e um futuro bem melhor. Esse déficit e essa desigualdade no acesso à educação, que já era gigantesco, esse déficit e essa desigualdade se aprofundaram. Isso é um drama, isso é uma tragédia para as atuais e futuras gerações de brasileiros. Não é possível conceber segurança pública apenas com ação de polícia. Então, a gente fez um programa integrando inteligência, investimento em inteligência, polícia de proximidade e um conjunto de programas de prevenção, desde o desenvolvimento socioemocional na escola até a reabertura dos CIEPs que estavam abandonados pelo Estado e que em Niterói nós municipalizamos, reconstruímos e reabrimos. A gente vai ter que tratar com muita atenção a questão da saúde, mesmo depois do processo de vacinação concluído. Nós precisamos ter sistemas de saúde locais robustos. Levar a experiência do médico de família de Niterói para todas as regiões do Estado. Todos os bairros e comunidades do Estado têm que ter o programa de atenção básica da saúde. Nós temos a maior proporção de mestres e doutores do Brasil. Aqui nós temos universidades como a UFRJ, com a COP, nós temos a UERJ, nós temos a Universidade Federal Fluminense, onde eu me formei. E, de fato, o que a gente vê? Esses cérebros saindo do Rio de Janeiro. Qual é o Estado do Brasil que pode liderar a estruturação de um complexo industrial e de serviços de saúde no Brasil? É o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos a Fiocruz, nós temos o Vital Brasil, que é o nosso Butantan, e que, infelizmente, está sucateado pelo desgoverno Cláudio Castro. E temos também a experiência testada e aprovada. Niterói é uma cidade que há 30 anos consecutivos, há 30 anos é governada por administrações trabalhistas. Não é à toa que Niterói tem o melhor índice de desenvolvimento humano do Rio e o melhor índice de gestão fiscal, e é a cidade referência em todos os indicadores independentes de gestão pública. Por isso, eu acredito que o Rio de Janeiro tem solução, mas o desafio é gigantesco. Nessa semana, nós estamos completando 60 anos da campanha da legalidade, que foi aquela heróica resistência liderada pelo Leonel Brizola, quando governador do Rio Grande do Sul, na defesa da democracia. Você acha que tem algum risco da gente ter uma ruptura, né, do regime democrático no Brasil hoje, Rodrigo? Toda a narrativa, toda a trajetória que nós estamos vendo sendo preparada pela representação desse neofascismo é de buscar, em algum momento, uma ruptura. E vai depender, em boa medida, da nossa mobilização, né, na defesa das instituições democráticas, da democracia, na defesa do emprego, na defesa das políticas sociais, na defesa da renda, da educação. Em boa medida, vai depender da nossa mobilização. E aí eu acho que o exemplo de Brizola é inspirador para a gente. A sua coragem, a sua firmeza de não tergiversar no momento de histórico, de uma jornada histórica, no momento dramático do Brasil. Se não fosse o Brizola e a liderança que ele exerceu, com coragem, com firmeza, com clarividência, nós poderíamos ter tido ali, naquele momento, o golpe. Nós vamos seguir firmes aí para tirar o Rio de Janeiro dessa crise, né, e apontar um caminho de retomada do desenvolvimento econômico sob a sua liderança e nacionalmente também, à luz de um projeto nacional que é o que tem defendido o nosso querido Ciro Gomes. Grande abraço e muito obrigado para você, Rodrigo.